Brasileiras e brasileiros, meu abraço. De hoje em diante, eu vou começar a prosear com vocês como o vosso peão, que antigamente era chamado de presidente da República. Faziam uma eleição com dinheiro roubado dos cofres públicos, depois daí inventaram a urna eletrônica para fazer mais a falcatrua dos votos fabricado ali, que o Bolsonaro no segundo turno já deu a diferença que ele ia ter, aliás, no primeiro turno, a diferença que ele ia ter no segundo turno, que as urnas tinham sido sequestradas, então era isso aí. E daí ele vinha como presidente do Brasil. Anterior a isso era o monarca. Mas os tempos mudam e nós mudamos com eles. E agora é o peão do povo aqui. E vocês pensam que é burrice? Pura safadeza. Porque o peão do povo não tem responsabilidade por nada. A responsabilidade de tudo é o povo. É o povo no poder. Eu não tenho mandato de ninguém. Eu sou o próprio povo. Só que é uma safadeza em termos, porque na realidade é uma tremenda de uma responsabilidade. Porque o povo pode me matar se eu o trair. Porque diz nas escrituras sagradas, o salário da traição é a morte. E Jesus, o Filho de Deus, unigênito, perdoa todos, menos a traição. E ele foi determinado contra a traição, dizendo: hoje, um de vocês 12 vai me trair. Mas ai do traidor. Ele vai se arrepender de ter nascido. Então eu acredito que o Judas deve estar até hoje por aí, sem saber o que fazer. Então esse é o meu limite de peão do povo. A responsabilidade de tudo que eu faço é do povo. Mas não é do povo absoluto. É do povo dentro desse livrinho aqui. Fora o catecismo da igreja, os 10 mandamentos, este aqui é o livro sagrado da civilização brasileira. Mas também teria outro safadeza aqui. Fui eu que escrevi o livrinho. Mas também é uma safadeza em termos, porque aqui dentro do livrinho nós colocamos que o meu limite aqui dentro, como presidente constituinte do Brasil, é o Supremo Tribunal Federal. Nada do que eu fizer que não tiver a homologação do Supremo não tem valor. Por que isso? Porque quando o povo emerge no exercício direto do poder, se acabaram as instituições. Superou-se o Estado pelo banditismo no poder. Então o povo emerge disso. Isso chama-se razão de Estado. Então essa razão de Estado faz o povo se instaurar pela instituição da intervenção constituinte no processo histórico. Porque aqui no Brasil nada é resolvido na bala. É tudo pela cabeça, é inteligência. A bala, na cintura da gente, só dá garantia para o pensamento. Então a gente tem que pensar muito corretamente para poder usar o revólver, senão não. Isso está tudo aqui. Por isso esse livrinho aqui é ensinado, aliás, é usado nas universidades do mundo em curso de doutorado, não é de bacharel, não.
como livro didático. Dizem os docentes, depois dos 10 mandamentos, é a Constituição mais abrangente e profunda que a inteligência jurídica do mundo produziu. E fui eu que escrevi isso aqui junto com o Dr. Ulisses, Severo Gomes, Afonso Arinos e mais os outros constituintes ali. Mas, para dizer bem a verdade, atrás da gente nós tivemos 5 chamados monstros do constitucionalismo, docentes de constitucionalismo, não tem nada a ver com direito constitucional, da Universidade Hebraica de Jerusalém, da Universidade de Amsterdã. Então, na verdade, quem escreveu este livrinho mesmo aqui foram os monstros do constitucionalismo, que é a doutrina da vida civilizada, regida por ente ideológico, instituído pela lei, exercido pelo direito e consolidado pela justiça. Quando Moisés estabeleceu a vida civilizada, dentro desses princípios não tinha nada a ver com Deus triuno. Ele estabeleceu a vida civilizada a partir do poder constituinte. O poder constituinte que ele equacionou enquanto se preparava na pirâmide de Kelps para substituir, aliás, ser um dos que ia substituir o avô dele, Ramsés II. Lá ele acabou, através das teorias de Hermes Trismegisto, a encontrar a fórmula de o faraó morrer sem necessidade de ter um túmulo com tudo que ele precisaria em outra vida, porque nenhum faraó morria com a certeza de não ter praticado alguma injustiça um dia. Porque nós humanos somos falíveis, por mais inteligentes e mais preparados que nós sejamos, só o Papa é infalível porque é por decreto. A Igreja Católica decretou que a palavra do Papa é infalível, mas nós os outros não. E aí então Moisés resolveu esse problema dos faraós quando ele colocou para o avô e o avô aprovou. Bem, ao invés do faraó sentado no trono para julgar o seu povo, então o povo teria um faraó pensado pelo povo inteiro. Um faraó que saía da cabeça do povo. Chama o ente ideológico, quer dizer, o ente ideológico, que seria a nossa personalidade. A nossa personalidade, só que a nossa personalidade é um ente espiritual, porque ele vem de Deus, do Espírito. Agora o ente ideológico não, ele vem da cabeça do povo. E então, o poder constituinte começava com a nação, o território e a soberania. Essa aí é a gênese do poder constituinte que promulga a Constituição. Ele não escreve a Constituição. A Constituição pode ser escrita por qualquer jurista, quer dizer, precisa ter aquele padrão. Cultura, não pode ser apenas sabido em direito constitucional, em constitucionalismo. Ele tem de ter cultura acima da média comum. Ele tem de ter informação sobre a vida civilizada acima da média comum. E é por causa disso que os militares encarregaram eu, na missão de ajudar a escrever a Constituição. Modéstia das Forças Armadas, porque elas sabiam que as Forças Armadas podiam produzir o livro sozinho. Como, na verdade, foi mesmo as Forças Armadas produzidas, não tinha saído constitucional nenhum.
Eu decorei o livro aqui de tanto ler aqui para fazer a sistematização, fazer a sequência lógica da a simetria dispositiva dele aqui, porque Constituição não é código de aplicação dispositiva, é uma carta dogmática. Então, os dispositivos aqui é apenas para facilitar a leitura da carta, mas ela é lida como um texto único. Tanto a Constituição americana é assim, é um texto, lá não tem artigo. A nossa aqui nós fizemos desse jeito. Então, neste livrinho, ou seja, quando o Estado democrático de direito foi superado pelo crime organizado no governo, o povo emergiu. Aqui no artigo 1º, incisos 1º e 2º e parágrafo único, onde está escrito: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Quer dizer, então, no presidente mandatário, o povo outorga poder constitucional para ele. Ele é representante do povo. E aí, no fundo, ele não é nada. Porque o mandatário não é coisa nenhuma. Quando ele chega ao máximo de alguma coisa, ele é o símbolo do mandante. Mas daí, é o presidente da República. Aí tem aqueles carrinhos pretos ali, um monte. Guarda presidencial. Aquela palhaçada toda que vai se acabar tudo isso ali. Vou tirar tudo isso. E aí ele passa a ser um deus. O presidente disso está dito. A imprensa tudo começa com essa palhaçada. Que agora se acabou. Agora estou falando direto com vocês. Não é com a Rede Globo na minha frente. Por quê? Porque se acabou. Morreu o presidente do Brasil. Está o povo no poder. Eu encarnando o povo no poder. E daqui para frente, eu acredito que vai ser sempre assim, porque o ideário da Revolução de 64, que voltou agora ao poder na sua última, aliás, terceira e última fase, ela vem para permanecer por um período de 100 anos. E isso está constado na ata. Em 2011, quando eu terminei o levantamento do Projeto Amazônia, então nós fizemos uma ata de apresentação daquilo, onde vai ser hoje a primeira célula do Projeto Amazônia, em Guarantã do Norte. Então nós fizemos uma apresentação lá e o meu amigo Marcelão disse que queria que constasse ali que quando fizesse os 100 anos daquela data, ele queria fazer a homenagem para mim. E eu fiz constar que eu vou estar presente. Então, a convicção dos 100 anos agora não é aquela convicção de 64, 85. Vocês comecem agora a se familiarizar com isso. Não é ditadura. Vai ser a primeira democracia constitucional espiritualista religiosa do mundo, do jeitinho que Moisés, há uns 10 mil anos atrás, concebeu a vida civilizada. Veio Jesus, estabeleceu daí a escola da conciliação, que produziu a civilização conciliatória que chegou até aqui, e como estava previsto no Apocalipse, ela encerrou o tempo dela. Então agora está voltando a escola de Jesus na essência dela. A essência da escola de Jesus é a democracia perfeita. O que é uma democracia perfeita? É a democracia da nossa Constituição, que estabelece a liberdade sob a regência de consciência de cada pessoa. Se cada pessoa
existe diante de Deus, com a autonomia de conceber Ele do jeito que quiser, quem somos nós para criar um sistema de poder diferente? Então a nossa Constituição parte desse princípio. Por isso é a democracia mais perfeita que está dentro de um livro, e por isso ele é usado como livro didático. E veja agora aqui o velhinho transformando isso aqui em prática de vida do povo brasileiro. Isso aqui não é tarefa para ser resolvido no grito. Então, hoje, eu estabeleci como a minha assessoria direta o Serviço de Inteligência do Exército. Porque no fundo, sou militar. Desde 69 até hoje. Mas não são as Forças Armadas voltando ao poder, não. É o povo equipado das Forças Armadas, como está aqui na Constituição. De volta ao poder. Para estabelecer no canteiro de obras da respectiva construção o Brasil mega potência do mundo, que o presidente Médici foi o primeiro a anunciar, com o Projeto Amazônia. Ocupar para não entregar. E depois o presidente Médici dinamizou isso. E aí coube a mim implantar o Projeto Amazônia. E por isso, durante 3 anos eu estive na Amazônia, levantando aquela terra, que me encantou demais. Qualquer ser humano que fique 3 meses na Amazônia não quer sair de lá. Eu fiquei 3 anos com o meu escritório sediado em Cuiabá, comandando o levantamento da Amazônia, onde nós descobrimos daí um patrimônio no Brasil, ainda a ser empreendido, de 243 trilhões de dólares, 11 vezes o PIB do mundo. E então agora, depois dessa preleção de apresentação, como peão do povo, eu tenho de dizer o que é que eu estou fazendo. A primeira tarefa é acudir o povo que está morrendo de fome, morrendo nas filas de INPS, morrendo por toda parte e se suicidando ainda por cima. Então, por onde eu comecei? Eu comecei distribuindo 800 bilhões de reais para as Forças Armadas. Não para elas gastarem arma e nem comprar farda nova, não. Para elas empreenderem no governo da União a construção infraestrutural do edifício econômico do Brasil. A área terrestre dessa construção, com o Exército, que recebeu 300 bilhões de dólares, de reais, aliás. Perdão. Com a Marinha, cuidando da parte marítima, com 300 bilhões de dólares também. E a aeronáutica com 200 bilhões de dólares. Então a presidência da República, que começou agora a trabalhar mesmo, ela tem eu como o monitor do trecho, capitão de trecho que a gente diz, e já estou com 3 grupos de trabalho. O Exército,
a Marinha Aeronáutica. Então nós estamos começando de novo a ditadura de 64, com as Forças Armadas participando do governo, mas não escrevendo os papéis sou eu que escrevo. As Forças Armadas estão participando do governo na reconstrução do país, que está acabado, e na construção do que nós temos de fazer de novo. Então, esses 800 bilhões que saiu para as Forças Armadas vai ser aquele dinheiro assim que vai ser a injeção no calcanhar de Aquiles. Não para matá-lo, mas para transformá-lo em gigante. Porque esse dinheiro que vai na infraestrutura do país, esse dinheiro vai diretamente para a mão do povo. Como é que ele vai para a mão do povo? Ele vai para a mão do povo no cimento. Ele vai para a mão do povo de toda essa coiseira que precisa numa construção, numa obra. E já imaginou o tamanho desse canteiro de obras? Além disso, então está aqui, ó. Esse dinheiro ainda não está nas mãos das Forças Armadas. Aqui está o título. 300 bilhões de reais recebido pelo Exército já. Está aqui, ó. Depois aqui está outro título. De 300 bilhões de reais, ó. Dinheiro para danado. Recebido pela Marinha. E aqui, 200 bilhões de dólares recebido pela Aeronáutica. Se isto aqui fosse um estelionato, como disse um jornalista do Le Monde, quando fez uma entrevista comigo há uns tempos atrás. Se isto fosse um crime, a minha cabeça de jornalista de 30 anos, entrevistando todas as celebridades do mundo, no poder do mundo, não tinha condição de fazer eu conceber que eu estava diante de um criminoso. Não é possível. Porque excederia tudo o que você pudesse imaginar de inteligência criminosa. Um homem comandando uma quadrilha feita pelas Forças Armadas, saqueando o sistema financeiro internacional em 800 bilhões de reais. Ele só entendeu isso aqui porque eu levei 2h30 dando uma aula para ele de engenharia financeira, de como é que você produz o dinheiro. Eu não sabia. Via o dinheiro aí. Então ele imaginava que era essa folhagem de bolsa, essa coisa era aí. Ele ficou entendendo como é que fazia o dinheiro, por que o dólar comandava o câmbio do mundo. Bem, a gente está aqui. Agora, eu tenho a impressão que dentro de 8, 10 dias, eu já vou estar determinando ao Tesouro Nacional a impressão deste dinheiro. Que este dinheiro aqui foi requisitado ao lastro de emissões do Tesouro Nacional. Já está requisitado lá, que é isso aqui, esse documentinho. Está aqui, recebimento do Tesouro Nacional aqui, e os títulos às Forças Armadas. Então, isso aqui foi requisitado. Vamos dizer assim que alguém no Brasil tivesse qualquer confusão aí, o Tesouro Nacional era devedor de 800 bilhões para as Forças Armadas. Porque não há como alguém duvidar da minha titularidade de chefe de Estado. Magistrado Supremo, comandante supremo das Forças Armadas e chefe de governo. São todos os meus apelidos agora de peão do povo. E, para isso aqui não ter valor, é preciso que alguém me destituísse desses apelidos. E é muito. Não tem como fazer, por quê? Esses apelidos vêm aqui desse livrinho, da Constituição.
Vamos dizer que mas fui eu que escrevi, fui eu sim. Mas eu só escrevi. Quem promulgou foi o povo, reunido em Assembleia Nacional Constituinte. Como o povo promulgou os 10 mandamentos de Moisés, reunido em Assembleia Nacional Constituinte ao pé do Monte Sinai. Foi a primeira Constituição do mundo. Esta aqui foi do mesmo jeitinho. Então não interessa que eu escrevia, foi o povo brasileiro que promulgou. Então o povo brasileiro é o poder constituinte que se expressa nesta Constituição aqui. Em poder constitucional aqui. O livrinho é poder constitucional. E o povo se preservou aqui dentro dele em poder constituinte. E dentro do poder constituinte emergi eu da razão de Estado. E a razão de Estado é o rompimento do Estado democrático de direito no mandato patentes de presidente da República. Isso desde 2002, 2003, quando o Foro de São Paulo, por Luiz Inácio Lula da Silva, instalou no Brasil o golpe ideológico terrorista do comunismo, com o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, através do roubo do país, massacre da nação e destruição da pátria, pelo crime organizado no governo, operado por gangues políticas e gerido por corporações quadrilheiras ou corporações terroristas. O que é uma corporação terrorista? É o Supremo Tribunal Federal, quando está aqui na Constituição instituído para ser o guardião do livro, se transformou numa quadrilha, ou seja, numa corporação quadrilheira, no momento em que ele acata o Estado paralelo, oligárquico, terrorista de bandidos, agora sob a chefia de Jair Bolsonaro. Porque o Supremo, como guardião da Constituição, não precisava que alguém requeira para ele. Ele tinha de ter ex officio não reconhecido esse elemento como presidente, porque não é presidente coisa nenhuma. Para Jair Bolsonaro ser presidente, é preciso que alguém na face da terra desqualifique este ato interventorial constituinte. Ele seria ato institucional, se não fosse a Constituição, porque em 2004 saíam os atos institucionais. Era o Conselho da Revolução que editava eles. Agora não. Agora eu sou apenas um mero escriba. O ato sai da Constituição, aqui é o povo em poder constituinte o autor disso. Mas para que isso aqui não seja encarado nos foros internacionais como uma manifestação de ditadura absolutista, o que é uma ditadura absolutista? É aquela ditadura que tem uma Constituição pro forma. Uma Constituição apenas para enganar. Mas é o ditador que faz tudo que dá na cabeça dele e não tem ninguém que lhe coloque limite. Então, como já a gente sabia disso tudo naquela época, então nós estabelecemos o limite do povo no poder. O Supremo Tribunal Federal, no artigo 102 da Constituição. Função precípua, quer dizer, a função sagrada, a função divina do Supremo Tribunal Federal é guardar a Constituição. Então, qualquer coisa que eu faça, mas que não tenha a homologação do Supremo Tribunal Federal, não tem valor.
Então, o Supremo Tribunal Federal, como foro de soberania, como Corte Constituinte, ele não decide nada. Se isso aqui não fosse constitucional, se isso aqui tivesse algum excesso de poder, o Supremo devolveria, não arquivaria. Mas quando o Supremo arquivou, aí o Superior Tribunal Eleitoral recebeu e arquivou também, Procuradoria-Geral da República, e para sacramentar a coisa, para não ter dúvida em qualquer grau de inteligência, foi protocolizado perante a Polícia Federal e perante toda a coiseira que tem aí. Não ter dúvida, porque aqui eu acabei com os partidos políticos e suspendi as eleições de 2018. Isso aqui foi no dia 10 de julho de 2018. Com o ato aqui direitinho, arquivado no Conselho de Segurança da ONU, arquivado na OEA e notificado a todos os foros internacionais através das embaixadas e tal. Eu deixei o barco correr. Porque tinha um problema com o Temer ali na presidência da República e tal, precisava resolver aqui, então deixa a palhaçada que você complete. E agora, então, tá aí o homem. Então, vocês pensam, ele foi para os Estados Unidos, foi chutado de lá. Foi para Israel, foi chutado de lá, para toda parte não vai chutar. Por quê? Porque em toda parte está aqui. É um bandido, terrorista. Ninguém recebe, ninguém faz negócio com o sistema aqui. Aí ele fica aí fazendo lei para lá e lei para cá, não tem valor nenhum. São atos terroristas que vão servir para qualificar ou abrandar a pena dele em corte marcial. Que o que ele está fazendo aí ofende as leis máximas da humanidade. E ofende as leis máximas no crime contra a humanidade. Esse é o meu problema no momento agora. Por isso que eu estou falando aqui do gabinete de campanha da presidência da República, não lá do Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto ainda está invadido. Eu estou exercendo a presidência da República aqui no gabinete de campanha. Isso quer dizer, eu estou comandando a guerra ainda de recuperação do Palácio do Planalto. Então, nesse crime contra a humanidade aqui, Bolsonaro começa a responder porque ele é sucessor de Lula, de Dilma e de Temer. Nesse tipo de crimes aí, é o último que responde pelos antecessores todos. Então, ele é sucessor. Para ele não ser sucessor, ele não podia ter assumido de presidente. Ele assumiu dentro dessa cadeia aí de bandidos. Então, não interessa para nós os bandidos que tenham passado, se estão vivos, se estão mortos. Interessa para nós são os bolsonarianos, que nós vamos botar na mão deles. E aí, no crime contra a humanidade, eu vou começar a acusar ele, e isso já vai ser amanhã, perante o Conselho de Segurança da ONU. Vai ser colocada essa acusação amanhã contra ele. Começa com crime contra a humanidade, com as barragens. Por que a história das barragens é crime? Porque para eles poderem emitir real frio, eles abriram o roubo dos minérios do Brasil. Isso foi o Lula que fez isso. E a Dilma. Mineradora para todo lado. E o que eles queriam era que saísse minérios daí, por quê? Que eles chamavam de commodities. Era as mercadorias básicas de exportação. Eram os minérios e soja e carne.
Então, através disso, aí, eles mantinham um índice de exportação, para daí, em cima desse índice de exportação, eles inventarem todos os outros lançamentos contábeis aí, para daí fazer o ativo líquido. E eles tinham mudado a lei, ao invés do real ser lastreado em dólar, era lastreado em ativos líquidos. Então, eles faziam o ativo líquido baseado, quer dizer, fazendo invenções numéricas, contábeis. Faziam um determinado número lá e diziam: tem tantos milhões de dólares de reservas cambiais. Tinha lá nos números deles. O Banco Central não tinha nada. Mas eles emitiam daí esse dinheiro. Mas como não tinha nada lá de lastro, e eles tinham de apresentar a conta para o FMI, o Brasil era devedor e continua devendo lá, acumulava em dívida pública. Então, a dívida do Brasil, que estava em 486 bilhões, em 2003, quando o Lula assumiu, hoje calcula-se entre 7 e 9 trilhões. Nós só vamos ter o dado preciso disso aí na hora que eu tiver com o controle absoluto de tudo, porque daí vai ter gente, inclusive técnicos que eu estou trazendo de fora, para fazer esses levantamentos. Um levantamento que não é porque nós não temos aqui gente capacitada, nós temos, mas eu quero coisa insuspeita perante o Brasil e perante o mundo inteiro. Então, eu trazendo profissionais de fora, isso aí não vai ter como o mundo suspeitar, porque medidas muito drásticas, que ainda não aconteceram no seio da humanidade, vão acontecer agora. Por que não aconteceram? Porque só agora, depois de muitos anos, o mundo está nas mãos de 3 estadistas saídos das esferas de inteligência. E nós estamos juntos os 3 nessa tarefa. Nós não precisamos de técnicos, nós não precisamos de ministérios para dizer o que nós temos de fazer. Os nossos ministérios é que cumprem as nossas determinações. Por isso, então, é que o mundo agora vai entrar nessa fase aí e que o Brasil vai ser o astro de primeira grandeza perante a plateia terráquea. E o vosso peão aqui é o responsável por isso. Mas, depois do crime contra a humanidade, que aí, além da barragem, que vem aí o setor financeiro, que eu já expliquei. Aí nós temos o crime contra as pessoas. São 12 milhões de pessoas que Bolsonaro matou no Brasil. E antigamente, os bandidos matavam, saíam do poder impunes, mas agora não. A Constituição nossa, no artigo 5º aqui, acabou com isso. Todos são iguais perante a lei. Se a Constituição não dissesse isso, ela se tornaria uma demagogia perante o preâmbulo. O preâmbulo é a cara da Constituição. E nesse preâmbulo aqui, nós dissemos aqui. Aliás, a Assembleia Nacional Constituinte que disse. O que eu escrevi junto com o Dr. Ulisses, está aqui dentro. Isso aqui é a Assembleia Nacional Constituinte. Esta Assembleia Nacional Constituinte aqui está se identificando ao mundo, pelos séculos afora, assim. Sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Se é uma civilização que está nascendo sob a proteção de Deus, não poderiam as autoridades, ou seja, o povo brasileiro, não está constituído dentro dela como está aqui. No artigo 3º, inciso 1º, construir uma sociedade livre, justa e solidária.
garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalidade e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Aqui está a espiritualidade da carta. A espiritualidade da carta que está constituída por dogma da civilização brasileira, aqui no inciso 3º do artigo 1º. A dignidade da pessoa humana. Então aqui, o povo brasileiro, que se constitui em civilização, a regência do ente ideológico, que foi instituído pela Constituição, se disse, somos filhos de Deus. E aí estabeleceu como filhos de Deus o que os filhos de Deus têm de ser. A dignidade da pessoa humana, não é a vida. Aqui no Brasil, a vida não tem valor. A vida é um substrato da dignidade. A vida decorre do espírito. Se o espírito não incidir na gestação, o feto nasce sem ideia, sem nada, ele se move. Por 2 ou 3 dias morre. Isso já aconteceu. Já se viu isso, a ciência já mostra isso aí. É uma produção de uma relação sexual sem espírito. Quando ele nasce, sadiozinho, esperto, então daí está o espírito, aí está aqui. Chamado de dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana está tratada aqui no artigo 3º, e aí, emparelhando todo mundo. Aqui no Brasil não tem jeito. Aqui no Brasil não tem papo. Aqui no Brasil não tem sujeito infalível nem intocável. Todos são iguais perante a lei. Então, como eles não leram o livrinho durante todos esses anos aí, eu deito e rolo agora em cima deles. E aí fico, como diz o meu amigo lá do Rio Grande do Sul, que nem jato em guampa, pulando para todo mundo ali dentro da guampa. Não tem mais por onde se sair. E essa é a minha tranquilidade para governar o Brasil na situação em que ele está. E aí, vocês estão nesse espetáculo da Previdência. Isso aí é uma mera palhaçada, um mero... Não tem nem como a gente qualificar isso numa prosa. Não é uma loucura, não é uma imbecilidade. É uma coisa que está aí, uma composição verborreica, exatamente como a psicanálise hoje situa a inteligência do poder no Brasil, raciocinando pelo ânus e defecando pelo cérebro. Então, é isso aí. Porque o que me admira não é o sujeito que defeca pelo cérebro aí, chamado Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. Paulo Guedes se dizendo doutor em economia. E mostrando isso aí agora, aquilo que o professor Reifel dizia para nós, quando eu era guri ainda no laboratório lá, preparado para eu poder trabalhar. Sobre os economistas, nós tínhamos de aprender economia, sair doutor em economia. Mas ele dizia para nós, vocês precisam saber isso aí, porque isso aí é cultura, isso não é uma profissão. Porque Deus inventou os economistas depois que descobriu que o diabo não era nada sem assessores. E é o que eu vi durante a vida afora, lidando com economias. O sujeito analfabeto começa trabalhando ali na roça e vai indo, de repente ele é rico. E aí, por causa da lei, ele tem que contratar o economista.
E aí quando ele contrata o economista, aí começa o declínio. E o sujeito se afunda. Porque daí ele não sabe mais dirigir a coisa e o economista também não sabe. E é claro, o fim. E aí vem, falando bobagem, não. O Brasil não tem nenhuma empresa com 50 anos. Por quê? Por causa disso, aqui no Brasil é moda contratar o economista, contratar o advogado. Nenhum dos dois sabe nada. O advogado não sabe nada e o economista muito menos. E o economista é tão pernicioso para uma economia que isso aí, os papas da inteligência. A inteligência suprema de cátedras é que dizia, ensinava para a gente. Deus inventou os economistas depois que descobriu que o diabo não era nada sem assessores. Por quê? Porque se você chegar numa empresa e tiver 3 economistas ali, tem um que é puxa-saco do patrão. E aí faz tudo para agradar o patrão, não interessa que ele vai dar certo. Tem o outro que quer tomar o lugar dele e daí fica fazendo as continhas para dizer que ele está errado. E tem o terceiro que quer acabar com os dois, que daí diz que os dois estão errados. Se você pegar os nossos economistas, desde que o finado Getúlio liberou aqui a Faculdade de Economia do Brasil, até hoje você vai ver que é isso. Nem o Delfim Neto, que era o bicho papão no mundo, em economia, só eu sei o que ele fazia na Revolução. E não fazia muito mais, porque tinha os generais na cabeça dele, e tinha nós, os homens do Golbery, também ao redor. Senão ele fazia a mesma coisa que o Guedes está fazendo. E algum desastre na próxima? Não. É só vocês passarem ali no plano piloto, todos os edifícios públicos estão ali com cartaz e nota. Deve ter gastado o olho da cara para fazer aquilo ali. Mostrando que a reforma da Previdência vai fazer uma economia de R$1 trilhão em 20 anos. Eu fico pasmo. É das pessoas passarem 200 vezes por dia ali, não tem como não ler aquilo. E não sair na cabeça de nenhum, porque eu vejo nas redes sociais, isso aí, ninguém fala nisso. Será que não passa nenhum estudante de economia ali quando vai para a faculdade para perguntar para o professor ali alguma coisa sobre isso? Ninguém fala. Então vem dizer o que o professor Rê falava. Deus inventou os economistas depois que descobriu que o diabo não era nada sem assessores. Porque está dizendo lá, você vai economizar na Previdência. Vai economizar a Previdência. Previdência é entrega de dinheiro que o Estado é obrigado a fazer. Aí se eu estou pagando, se eu estou entregando um dinheiro para você, todo mês eu entrego R$500 para você. Mas daí de repente eu digo que eu tenho de economizar. Eu tenho de tirar dos teus R$500 aquilo que eu vou economizar. Te dou 300. Porque eu tenho de economizar R$1 trilhão em 20 anos. Já imaginou 20 anos? A população brasileira está quase morrendo em 19, 20 anos aí no máximo. Aí, em 20 anos ele vai economizar R$1 trilhão para daí o sujeito que aguentar até lá, a geração que está com 60 anos, é claro, já foi tudo para o cemitério. Mas os que superarem isso aí, daqui 20 anos, a Previdência tirou dos desgraçados que morreram até lá para recuperar essa geração daqui 20 anos. Esse homem tem lugar entre os viventes? Não no meu governo. Eu já disse aqui que ele ainda tem uns dias para fugir. E ele já avisou isso aí. Porque esse sujeito, se é um auxiliar do diabo, é no inferno que ele vai fazer essas continhas dele.
Ele está tirando 1 trilhão dos aposentados para ser devolvido daqui 20 anos. Que nem esse infeliz não vai estar vivo mais. Este é o país que vocês iam ter pela frente se não fossem ter instituído o velhinho aqui como vosso peão antes. Estavam perdidos. E se o velhinho aqui não tivesse a base militar que eu tenho desde 1969. Quiseram o destino que, dos últimos tempos para cá, o ideário da Revolução de 64 caísse no meu colo. E como eu disse hoje para os meus oficiais, eu só tenho uma saída agora se eu quiser pular fora. É dar um tiro no ouvido. Porque se eu quisesse pular fora para ser o homem mais rico da terra, só por uma mina de 600 toneladas de ouro, eu tenho oferta de qualquer paísinho da África, da Ásia, que eu queira comprar essa potência do mundo, compra para mim. Só por uma mina. Serve para eles apenas essas 600 toneladas de ouro. Mas eu tenho muito mais, essa é um. Mas é do povo. Então, se eu fosse um crápula, como é tudo esses crápulas que estão aí no poder, eu só tinha uma saída. Dar um tiro no ouvido, porque se eu fizesse um negócio desses, é claro que iam me caçar onde eu estivesse. Então, o melhor era dar um tiro no ouvido. Esta é a situação do vosso peão. E para encerrar, porque está ficando grande, eu podia varar a noite aqui, que é muita prosa. Mas vocês não aguentam. Dizem aí na redes que no máximo é 5 minutos. Eu não estou falando para mentalidade de 5 minutos. Eu estou falando para gente que tem cérebro, que raciocina e que precisa empreender o país comigo. Então, só mais uma coisa. Uma denúncia agora que vai ser apresentada ao Conselho de Segurança Nacional amanhã. Conselho de Segurança da ONU amanhã. A máfia italiana, que chegou a ser a Cosa Nostra nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos virou numa criminalidade como está o Brasil hoje, onde nós temos a famosa figura do Sérpico, que se levantou contra aquilo. Aquela máfia está hoje no Brasil. Foram os que elegeram Jair Bolsonaro. E são os que estão hoje comandando as redes sociais em favor de Jair Bolsonaro. A máfia está hoje no Brasil, sob o comando de Jair Bolsonaro, que está comprando 106 mil armas para a Força Nacional e para as polícias militares. Mas não é para equipar a polícia militar, não. É para equipar a máfia que está aqui, responsável por toda essa criminalidade pela qual você não pode sair de casa. As tuas crianças sumindo. Você sendo assaltado. É a máfia que está aqui sob o comando de Jair Bolsonaro. E ele está fazendo exatamente o que a máfia faz. Para não ser descoberta, ela faz os fuzilamentos. Isso era comum na época da Cosa Nostra nos Estados Unidos. Eles fuzilam, como foi o fuzilamento do músico Evaldo. E estão todos soltos. A quadrilha que fuzilou, tudo solto aí. Fuzilaram outro menino lá, na garupa de uma moto, e estão fazendo isso todos os dias. Até já saiu passeata do povo das favelas, povo preto, porque é só isso que eles vão em cima.
pedindo, rogando a Deus para não matarem mais eles. É a máfia italiana sob o comando de Jair Bolsonaro e os 3 filhos dele. Se vocês notarem, no casamento do filho dele, sabe qual é o pregador que o filho usa? Um revólver na gravata. É a típica máfia pior do mundo, que é a máfia que estava na Cosa Nostra. A máfia, ela não se localiza só num lugar. Lá na Itália, até hoje, são gente boa, são integrados. Eles trabalham fora. Eles saíram dos Estados Unidos, estão no Brasil, sob o comando de Jair Messias Bolsonaro. Comanda hoje a máfia italiana no Brasil e comanda as milícias dele aqui. Por isso que ele era contra-comunista. Por quê? Os comunistas são inimigos da máfia. Muito obrigado.